Olá, meus amigos, meus irmãos. Dois indivíduos conversando sobre as virtudes e os defeitos da religião de um e da religião de outro. Já estão errados, porque aí não existem duas religiões, nem três religiões, porque não existem duas ou três reconciliações com Deus. Mas dois indivíduos divagando sobre as suas doutrinas, um diz: não, nós vivemos de fé e obras. Não, vocês vivem basicamente de fé, nós é que vivemos de obras. Nós damos assistência ao pobre, damos o pão ao faminto, nós damos a água ao sedento e nós amparamos aquele que está desamparado. Mas você só acredita em sangue, em redenção. Vocês falam muito e fazem pouco. Aí o outro responde: não, você está enganado, é que você não conhece as Escrituras. E assim, naquele vai e vem, os dois muitas vezes cometem graves erros. O cristianismo não vive de fé e o cristianismo não vive de obras, porque o cristianismo não dissocia a fé graciosa e redentora das obras decorrentes dessa fé. Repito, dissociar obra e fé, dissociar graça redentora, fé e obras, é realmente deturpação das Escrituras, dos apóstolos e de todo o cristianismo. O cristianismo veio ao mundo para salvar e aperfeiçoar. Pessoas que estão nas congregações cristãs ainda não entenderam isso, e pessoas de outras religiões, na verdade seitas, também não entenderam isso, que o cristianismo é embasado em fé na obra redentora essa que se presta à salvação eterna e que se presta ao aperfeiçoamento moral e espiritual nas boas obras. E quando você ouve falar em boas obras, você apenas pensa no pão que é dado ao faminto, ou na água que é dada ao sedento, ou na mão que é estendida ao desamparado? Não. Obras, no sentido de praxis e ergon, é tudo aquilo que você ouve e interpreta. Você interpreta mal, então a tua obra é ruim. Tudo aquilo que você vê pode ser uma obra boa ou pode ser uma obra ruim. Como você vê e como você interpreta as Escrituras Sagradas. O que você diz e o que você prega tem apenas amor, mas não tem por trás disso uma doutrina pessoal, humanista, secular ou mesmo gnóstica? Fé e obras no cristianismo nunca estiveram e jamais estarão dissociadas, a não ser na mente e no entendimento de pessoas que não conhecem as Escrituras Sagradas, são ávidas em frequentar o templo, nenhuma crítica ao templo, mas não ouvem devidamente as pregações pastorais, não comparecem à escola bíblica dominical, não leem em casa as Escrituras Sagradas durante a semana. Tudo começa no domingo e termina no domingo. Errado. Vamos ver, para citar brevemente, um apóstolo só. O apóstolo Paulo, o maior apóstolo de todo o cristianismo, escolhido e capacitado por Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 13, 14 e 15. O que diz Paulo sobre fé e obras? Ele separa? Pelo contrário, ele junta. E também Pedro vai fazer isso de maneira brilhante. Vamos dar um exemplo. Paulo escreve ao jovem pastor Tito, a carta de Paulo a Tito, capítulo 2 e capítulo 3. No capítulo 2, ele vai falar
da fé, da graça redentora e da nossa eleição na prática de boas obras. Vamos ver aqui, capítulo 2 de carta a Tito, versículo 11 e versículo 14. O que é que diz Paulo sobre a fé cristã? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus foi ofertada a todos os homens, embora muitos sejam salvos e outros serão perdidos. Então ele fala em que? Fé, graça salvadora, oferecida a todos os homens, para quê? Com a finalidade de salvação eterna. E no versículo 14, quando ele fala sobre Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para ele mesmo, Jesus, um povo zeloso, exclusivamente seu, de Jesus, zeloso na prática de boas obras, zeloso na prática de boas atitudes, zeloso na prática de louváveis condutas e decisões. Então, Paulo prova aqui, como Paulo é tão temido e tão perseguido e tão desacreditado por muitos, ele, Paulo, junta de maneira indissociável a fé na obra redentora de Jesus, graciosa e redentora, e a nossa eleição de homens e mulheres cristãos para a prática de boas obras, condutas louváveis perante Deus e perante os homens. E no capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 7. O que Paulo diz? Ele vai falar em fé e vai falar em obras? Também. Ele vai dissociar? Não pode dissociar. Versículo 7. A fim de que, justificados por graça, graça redentora, salvadora, a fim de, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Está falando em fé salvadora, em graça redentora, em promessa de vida eterna, dada por Jesus e ensinada pelos apóstolos. E ele segue em frente, agora a parte mais importante. Fiel a esta palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, faças a afirmação confiadamente, para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Solícitos na prática de boas obras. Quem foi que disse que cristianismo vive só de fé? Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Há momentos em que a água é mais importante até do que o evangelho. Há momentos que o pão é mais bem-vindo do que a própria palavra. Quem tem bom entendimento entende o que eu quero dizer. Mas a maior obra que foi realizada na face da terra não é a obra dos homens, mas a obra de Deus. Quando nos reconciliou Deus com Ele mesmo, por intermédio de seu Filho, Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Reconciliação com Deus. E num segundo estágio, a maior obra que um homem pode oferecer ao mundo é pregar um evangelho genuíno, verdadeiro, transformador, regenerador, aperfeiçoador. O evangelho conforme foi ensinado e exercido por Jesus e pelos seus santos apóstolos. Agora, quando alguém ficar se regozijando apenas na fé ou apenas nas suas obras, você sabe que não tem razão nenhuma aquele que dissocia a fé das obras. O cristianismo é rico demais
para que se brinque com ele. Que Jesus te abençoe nessa verdade e que você tenha fé na obra redentora e seja zeloso na prática das boas atitudes e do bom entendimento, do bom discernimento. Amém?